Sabe o que está caindo também, meu querido Davi? As árvores. E olha, gente, energia elétrica, além das árvores, também está caindo e caindo muito. Sabe onde? Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mais precisamente na sessão da CPI que ouviu o presidente da Enel. Sim, a luz caiu nesse momento, antes do depoimento do presidente da Enel, mas foi reestabelecida logo em seguida. Depois aconteceram pelo menos outras 2 quedas. Depois desse episódio, durante chuvas que atingiram a capital e a região metropolitana nesta quarta e quinta-feira, a energia elétrica voltou a cair em várias cidades e outras regiões também aqui do estado de São Paulo. Tá ficando algo comum, né, meu querido Farinazo? Choveu, perdeu a luz. Eu acho que, de todas as formas, talvez a gente já esteja se acostumando com isso. Do ponto de vista operacional, o que está faltando de política pública para a gente avançar nesse assunto, hein, meu amigo? Eu acho que a gente tinha que desenhar... Seu microfone, por favor. Perdão, eu acho que a gente tinha que desenhar melhor o sistema, né? Não é minha especialidade, mas o que a gente nota é numa cidade que nem... Vamos pegar bairros que nem... Eu conheço ali bem a Pompeia, o PP conhece também. É um bairro que cresceu muito verticalmente, né? E você não tem uma rede que consegue atender toda essa mudança urbana. Então acho que precisaria repensar muita coisa. Mas eu não sei se vai haver uma... Agora talvez haja uma pressão social nesse sentido. O fato é que é o seguinte, né? Todo verão a gente é surpreendido por coisas que aconteceram no verão passado. Eu queria dar um depoimento sobre isso, Paulo. Caiu a luz da tua casa. Eu entendo de falta de luz, porque eu fiquei muitos meses lá na Ucrânia e eles bombardeavam as instalações elétricas. Você entende. Só que eles conseguiam restabelecer a luz na Ucrânia muito mais rápido do que em São Paulo. É verdade. O bombardeio, o cara soltava um míssil Iskander, um míssil de cruzeiro, destruía linhas elétricas, destruía usinas, e em 3 dias o governo ucraniano conseguia restabelecer as linhas elétricas. Aqui em São Paulo teve gente que ficou 7 dias sem energia elétrica e não estava caindo míssil, estava caindo árvore. Eu acho que é mais fácil lidar com árvore do que com míssil, mas mesmo assim essa companhia não conseguiu resolver. Por quê? Aí a gente faz até um paralelo com a Argentina e livre mercado. O que o Milei está defendendo? É que as empresas sejam livres para concorrerem, não tem aí um monopólio de uma empresa. Se a gente tivesse várias, já tem, não estamos partindo do zero, já tem empresas que a gente não vê, a gente como consumidor não vê a cara delas, mas elas estão negociando energia elétrica, mas o ideal seria que a gente chegasse num ponto em que o consumidor pudesse escolher, eu quero a empresa X ou a empresa Y. E aí você teria uma livre concorrência. E uma Enel que simplesmente foi noticiado aqui na Jovem Pan que ela cancela, segundo aí alguns cidadãos que faziam uma reclamação, ele cancelava e falava que a solução tinha sido resolvida porque ele não queria aquilo ali na estatística. Se essa pessoa tivesse a liberdade para ir por uma outra companhia de fornecimento de energia... Dificilmente você tem um problema contratual sério, né, envolvendo a prefeitura e a Enel, né, porque do jeito que está distribuído o contrato, meu querido Acácio Miranda, você tem também uma certa prisão por parte dos órgãos públicos municipais em relação a isso, né, joga para a Anel fazer a fiscalização, aí não é bem a prefeitura, ou seja, fica um joga a batata para cima, né? Você que viveu no setor público um período, assim como eu, a gente tem um pouco de trauma de chuva. Sim. Por conta disso, né? A Prefeitura de São Paulo tem uma briga histórica com a Enel. Uma questão aqui, desculpa. Ninguém falou até agora que a Enel ganhou o contrato da privatização da Eletropaulo. Há uma briga. Você é a primeira pessoa que está falando isso aqui agora, Pepe. Era esperado que você falasse, inclusive. Paulinho, a gente viveu isso, há uma confusão, inclusive, de quem é a poda, né? A partir de determinado momento, quem é responsável pela poda, se até a altura do fio é a prefeitura, se passa do fio é a Enel, se é a prefeitura, fica esse jogo de empurra e a população, os consumidores, são os grandes prejudicados. E eu até aproveito
direito à sua ponderação. Nós brincamos com a questão da CPI, da Assembleia, mas a sessão como um todo, a gente já falou da questão do Eduardo Paes do Rio de Janeiro e eu volto, a sessão como um todo na Assembleia foi tumultuada, né? Eu não sei se o Renato acompanhou, havia muito mais uma vontade dos participantes de mostrarem o seu posicionamento efetivamente do que resolverem a questão, que é outra dificuldade do nosso poder público, nessa questão, essa autopromoção em detrimento à solução dos problemas. E aí, você estava lá? Não vi essa sessão pessoalmente, mas isso faz parte dos tempos atuais, né, Cássio? A gente vê que muitos dos parlamentares, né, isso não falando do caso específico dessa CPI, mas de outras, preferem fazer aquele denuncismo barato, colocar o vídeo na internet, ganhar os likes, do que efetivamente trabalhar em alguma solução do problema. Agora, que fase vive a Enel? Que fase, né? Faltar luz na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia da CPI da Enel, que o presidente está lá. Parece piada pronta, né? Se acabasse a água na CPI da Sabesp. Que base vive o eleitor paulistano, né, meu amigo? Pois é, exatamente. Paulinho, mas só fazer um contraponto o apagão ao PP. Na CPI do apagão, né? Só fazer um contraponto ao PP, ele falou que a Enel é uma decorrência da privatização da Eletropaulo, mas a Enel é uma empresa estatal italiana, né? Então, é uma privatização aqui, mas é uma estatal. Na origem, ela é uma estatal ainda. Mas é uma privatização que foi mal feita, o PP. Então, isso, eu não sou contra a privatização, não. Pelo contrário. Nem eu. Sou a favor da privatização, das concessões de serviços públicos, né? Mas no caso específico, a privatização da Eletropaulo foi muito mal feita. Tanto é que a primeira coisa que a Enel fez quando ganhou o contrato de São Paulo foi reduzir o número de funcionários para 60%. Ou seja, a Enel tem 40% menos efetivo agora do que tinha em 2018. Isso com certeza contribui para ter dificuldade de retomar os serviços de iluminação. Total. Quantas vezes os nossos repórteres entraram aqui durante a programação da Jovem Pan para mostrar o serviço? Chegava um carrinho com um único funcionário, o carrinho olhava ali a árvore, falava, opa, peraí, acho que eu vou precisar de mais gente. Ele pegava e saía, ia embora, a árvore ficava lá. Quantas e quantas vezes a gente não entrou ao vivo? Trouxe é muito bom, porque mostra que, até como disse o Tarcísio sobre o contrato da concessão da energia, da Enel, é um contrato frouxo. Né? Então, esse tipo de coisa poderia estar de maneira mais clara no contrato à época que foi feito. Aí, como não foi feito, a gente acaba pagando pato. Serviço público mal prestado, né? Agora, essa história também precisa de um esforço grande por parte do Congresso Nacional de mudar uma legislação, viu, PP? Porque o Cássio sabe bem disso que eu vou falar aqui agora. É uma esquizofrenia o que acontece do ponto de vista de regulação de setor elétrico, de calçada, de poda e manutenção de árvore, de buraco, de asfalto. É um negócio assim inacreditável. Só para você ter uma ideia, tem calçadas na cidade de São Paulo... De aterramento de fios. De aterramento de fio, dessa questão elétrica. Mas, por exemplo, tem calçadas na cidade de São Paulo que a prefeitura não pode encostar. Precisa pedir autorização do governo federal, porque é terreno federal, aquela coisa. Tem a energia elétrica. Tem áreas da cidade de São Paulo que é possível fazer o aterramento rapidamente, mas tem áreas que não. Ou seja, é tudo dividido, é tudo complexo, é tudo muito difícil. Precisa ter uma facilitação, uma desburocratização do ponto de vista jurídico dessa história, para que a gente possa... Paulo, você tocou num ponto muito importante. O Salim Matar, empresário, sim, dono da Localiza, quando ele assumiu a Secretaria Especial de desestatização, né, no governo do Bolsonaro, no Ministério Paulo Guedes, ele chegou lá, sentou na mesa e deram um mapa para ele de 138 estatais federais. Quando ele foi ver, entre diretamente controladas pelo poder público, indiretamente controladas, coligadas, eram 600. E aí ele foi mapear como montar um programa, um funil para privatizar aquelas 600 companhias estatais. Impossível. Ele chegou à conclusão que são 15 atores. É isso que você está dizendo, Paulo. 15 atores. TCU,
é Ministério Público, é o Ministério onde a estatal está vinculada, é sindicato, é não sei mais o que. Então, não, assim, Davi, você pega, por exemplo, a questão do asfalto da cidade de São Paulo. Você pega o asfalto, você vai lá e cobre um buraco. Aí chega a Sabesp, que é ligada ao governo do estado, abre o buraco, não avisa a prefeitura que abriu o buraco, aí o serviço que a prefeitura foi lá e fez. Ou seja, você percebe que você não tem uma coordenação do setor público brasileiro, tanto a nível federal, estadual e municipal, para a gente resolver essas questões. É tudo muito complexo, mas precisa mudar a legislação. Se a gente quer falar de melhoria de serviço público, precisa destravar o negócio. Isso é um negócio inacreditável. De, além das estatais, dos terrenos, dos imóveis, né? Que quando a gente viu em São Paulo, acho que há uns 3 anos, quando caiu o edifício Wilton Paes, se não me engano esse é o nome, Wilton Paes de Almeida, lá no centro, que caiu o prédio. Todo mundo olhou aquilo e falou, ok, de quem que é isso daqui? Precisamos investigar, porque não é algo claro, né? Não se há uma catalogação bem feita dos bens imóveis do município, do estado, da União. E se pegar isso no Brasil inteiro, então, vira uma salada, né? Sem dúvida. Essa questão da desburocratização, ela também bate em uma outra questão, que é a insegurança jurídica. Ou seja, é um país que, de repente, muda a lei ou interpreta diferente. Então, como que você melhoraria esse mercado? Trazendo outras empresas, podendo ser brasileiras ou podendo ser estrangeiras. Mas qual empresa vai querer competir por esse mercado, que é altamente burocrático, tem 15 instâncias para falar. Você depois, mesmo que você consiga todas as licenças, talvez você tenha um problema na justiça depois. Quem que vai querer vir investir aqui para o consumidor ter várias opções para decidir o que vai comprar? Esse que é o complicado, é por isso que a gente não consegue avançar e diminuir o preço no meio dessa bagunça burocrática. Muito bem. O Brasil até o passado é certo.